Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos falar sobre o boxe nas Olimpíadas. Vamos falar sobre dois assuntos. Da Beatriz Ferreira, brasileira, que garantiu o bronze no boxe nas Olimpíadas agora de Paris 2024. E vamos falar também daquela atleta intersexo que todo mundo falou no começo que era trans e toda a polêmica envolvendo essa situação. Eu fui o primeiro canal no Brasil que falou que essa atleta não era trans. Se você for olhar as datas do meu vídeo aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre essa polêmica, eu fui o primeiro canal do Brasil que desmentiu essa inveracidade que estavam falando que era uma atleta trans. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa polêmica e vamos falar um pouquinho sobre a ligação que tem dessa atleta com a Bia Ferreira. Antes de continuar, eu sou o Joãozeira. Nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já larga um socão aí no like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! Então, Olimpíadas de Paris 2024, tivemos a luta nas semifinais entre a brasileira de azul aqui, Beatriz Ferreira, Bia Ferreira e a Kaylee Henrington. A Beatriz Ferreira foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio e a Kaylee Henrington, a vencedora aqui, foi a medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ou seja, agora em 2024 em Paris elas estavam fazendo a revanche. E nesta revanche a Beatriz Ferreira foi muito bem, tá? Foi muito bem. No primeiro round ela buscou a luta, mas a Kaylee Henrington conseguia encurtar bem ali, achava bem a distância. No segundo round, a Beatriz Ferreira teve uma contundência boa, tá? Foi o melhor momento dela na luta, foi no segundo round, ela teve uma contundência melhor. E no terceiro round, as duas se entregaram grande ali, tá? Então, praticamente foi um primeiro round ali da Kaylee Henrington que achou bem a distância. O segundo round, na minha opinião, foi ali da Beatriz Ferreira. No terceiro round ali que foi praticamente o decisivo, porque as duas se entregaram demais. E desta vez a Beatriz Ferreira perdeu por decisão dividida, ou seja, teve árbitro que deu a vitória para a Beatriz Ferreira, para a Bia Ferreira. Então a Bia Ferreira evoluiu das Olimpíadas passadas para cá. Porque nas Olimpíadas passadas a Kaylee Henrington tinha ganhado aí por decisão unânime, tá? A Beatriz Ferreira que praticamente está fazendo sua despedida do boxe olímpico, porque ela já migrou para a carreira profissional, já fez algumas lutas profissionais, né? Aqui temos o cartel da Beatriz Ferreira. No amador ela tem 108 vitórias e apenas 9 derrotas, com 20 nocautes. E no boxe profissional aqui ela já tem 5 vitórias e 0 derrotas. Então ela já migrou para o boxe profissional. Foi a última Olimpíadas dela, agora ela vai seguir a carreira no boxe profissional. Mas entregou uma boa performance aí. Infelizmente não foi o que ela queria, o que os brasileiros queríamos, que era ela passar aquele Henrington nessa revanche aí e seguir o ouro. Não deu, mas na minha visão ela já entregou um boxe melhor do que ela entregou nas Olimpíadas de 2024, apesar de nas Olimpíadas de 2024 ela ter conquistado a prata e agora o bronze. Agora ela teve uma performance melhor perante essa adversária dela, que é a Kaylee Henrington, que é duríssima, tá? A Kaylee Henrington aqui que tem um cartel de 100 vitórias e 17 derrotas. Veja que a Kaylee Henrington tem menos vitórias que a Beatriz e mais derrotas que a Beatriz Ferreira. E de todas as 100 vitórias, a Kaylee Henrington só tem 2 nocautes, tá? A Beatriz Ferreira tem 20 nocautes. As regras do boxe olímpico é um pouco diferente. Provavelmente no boxe profissional agora a Beatriz Ferreira vai ter uma performance bem melhor do que ela já teve no boxe profissional, porque o cartel dela é impecável, tá? Impecável, apesar dela não ter conseguido ouro nas Olimpíadas, foi por questões de detalhe, tá? Foi detalhe que ela acabou não conseguindo. Agora, qual que é a ligação com a Imani Khelif? A Imani Khelif é aquela atleta trans, não é trans, desculpa, atleta intersexo, que agora os pessoal está falando, que no começo falaram que era trans. Para quem acompanha meu canal, sabe que eu fui o primeiro no Brasil a falar que essa atleta não era trans. Eu fui o primeiro no Brasil. Eu fiz um vídeo, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui esse vídeo. Vou conseguir achar no meu canal aqui. Eu fui o primeiro a falar, porque eu vi em sites internacionais, a hora que começou a sair no Brasil, eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. E eu ia fazer um vídeo na perspectiva que ela era trans, né? Mas eu sempre pesquiso, não só em sites brasileiros, eu pesquiso também em sites internacionais. Eu tenho alguns mecanismos, VPN, etc. E acabei procurando em sites internacionais e verifiquei que era inverídico a informação que ela seria trans. Que ela era uma atleta intersexo, expliquei qual que era a genesia que ela tinha, etc e tal. E então, há 2 dias atrás, no auge da polêmica, lá na hora da polêmica, porque eu acompanhei a luta, eu acompanhei toda essa polêmica que foi saindo, eu já fiz um vídeo falando que ela não era trans. Então, no Brasil, pode ter certeza, dos youtubers, eu fui o primeiro que trouxe esta informação, tá? Logo depois, já no dia seguinte,
Todo mundo que chamou ela de trans começou a se justificar. Não, peraí, ela não é trans, ela é intersexo, etc, etc, etc. Mas mesmo assim continuaram com a mesma narrativa que ela não deveria lutar no boxe feminino. Porque ela teria vantagens a mais. Bom, eu quero fazer uma retratação aqui. No vídeo passado eu tive uma opinião, né? Apesar de trazer as informações e os fatos certos, eu tive uma opinião. E agora eu mudei de opinião, tá? Na verdade não é que eu mudei, mas na verdade eu já não tenho mais a opinião que eu tinha no vídeo passado. No vídeo passado eu trouxe que ela era uma atleta intersexo. Não usei esses termos, né? Eu usei o termo lá científico, de genesia, cromossomal, XY, etc. E no caso ela seria mulher, nasceu com os órgãos femininos e deveria continuar lutando no boxe feminino. O pessoal que retratou que ela seria trans, retratou e falou que não, ela não deve continuar no boxe feminino, porque por ela ser intersexo, né, mesmo ela não sendo trans, ela teve uma carga de testosterona altíssima durante a vida dela e seria injusto ela lutar com os atletas brasileiras, com as atletas femininas. Veja que isso tem um pouco de razão no seguinte sentido. Se ela teve carga de testosterona a vida inteira e agora está fazendo controle hormonal, realmente ela vai ter uma vantagem sobre os demais atletas. O problema é o seguinte, a gente tem dois problemas nessa situação. O primeiro problema é o seguinte: a gente não sabe se ela teve os níveis de testosterona alto durante a infância e adolescência dela e fase adulta. A gente não sabe isso. Essa informação não tem em nenhum lugar. Todas as pessoas estão vendendo como verdade que ela teve o nível de testosterona igual de homem, mas a gente não sabe isso. Essa informação não tem, e nenhuma das testagens que ela fez nas organizações de boxe, nem na organização de boxe que ela foi excluída, que é a IBA, que não está nem entre as 5 principais organizações, nem ela afirma isso. E nem o COI afirma isso, que é a Comissão Olímpica Internacional. Então a gente não pode afirmar que ela tem já teve níveis de testosterona maior. O que a gente sabe é que ela é uma atleta intersexo e os níveis de testosterona dela atualmente estão iguais às das demais adversárias brasileiras. Tá? Agora, quanto ela continuar no boxe feminino, eu vi muitos vídeos da galera falando sobre isso e acabei vendo um vídeo de uma mulher bióloga, tal, que é especialista nessa questão de gênero, de biologia, etc. E ela explica que não tem como se afirmar se essa atleta teve ou não teve testosterona a vida inteira. Só teria como se afirmar se fossem feitos testes específicos. E nas Olimpíadas não existem esses testes específicos. Os únicos testes nas Olimpíadas são para definir se é macho ou se é fêmea. Tá? Então não existem esses testes específicos. Porém, nas Paralimpíadas existem testes específicos. E a condição que essa atleta intersexo tem é uma condição especial. Tá? É uma condição especial, porque veja que ela nasceu com uma disforia ali. Ela é mulher, nasceu com órgãos femininos, mas tem o cromossomo XY, que seria o cromossomo masculino. E somente daria para saber se ela teve carga de testosterona durante toda a fase dela, da adolescência, adulta, infância, etc., numa Paralimpíadas onde eles fazem testes muito mais específicos para medir a força das pessoas. Então, o que eu vi dessa bióloga é que atletas intersexos deveriam ter uma modalidade especial na Paralimpíadas, onde seria o local mais adequado para se fazer os testes adequados para saber qual que é o nível de especialidade que a pessoa tem, de vantagem que a pessoa tem, etc. Tá? Até porque jogar uma atleta intersexo na categoria feminina seria digamos assim, seria uma desvantagem para as demais mulheres, visto que a categoria feminina deveria ser exclusiva e não inclusiva, né? E você incluir todos ali, você tiraria o direito das demais mulheres. É uma posição que eu achei assim, ó, digamos que ao contrário da maioria das pessoas que só estavam criticando, a posição dessa bióloga eu entendi como algo sensato, da forma que ela explicou. E eu acabei mudando de opinião. Eu tinha opinião que essa atleta Imani Khelif deveria continuar na categoria feminina, e agora eu mudei de opinião. Eu acho que deveria sim ter uma categoria especial dentro das Paralimpíadas, onde seria o local mais adequado para pegar esses atletas intersexo e fazer uma testagem muito mais específica da vida pregressa inteira, etc., para saber em qual categoria ela ficaria. Então eu concordei com esse ponto. Não sei se é o ponto certo, não sei. Comenta aí o que vocês acham sobre isso. Agora, qual que é a ligação da Imani Khelif com a Beatriz Ferreira? A Imani Khelif já perdeu da Kaylee Henrington. A Kaylee Henrington que agora ganhou pela segunda vez da Beatriz Ferreira, que foi agora para as finais, que no passado ganhou ouro também, ganhando a Bia Ferreira. Nas Olimpíadas passadas, ela desclassificou
a atleta aqui, Imani Khelif. Então eu falei isso no vídeo passado também, tá? A Kaylee Harrington ganhou da Imani Khelif nas Olimpíadas passadas aqui, ó. Temos aqui, ó. Quer ver? Vamos achar aqui a derrota aqui, ó. Kaylee Harrington, tá, ganhou da Imani Khelif, que seria atleta intersexo, nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, tá? Então a Kaylee Harrington desclassificou tanto a atleta intersexo nas Olimpíadas passadas e agora desclassificou a brasileira nas Olimpíadas atuais. Tá? Essa é a ligação que tem entre elas. Beleza, galera? Esse aqui foi o meu vídeo. O que vocês acharam sobre tudo isso? Chegou até aqui? Comenta aqui embaixo. E também não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! Hey!